Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Padmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Namastê, bem-vindos de volta. Nós estamos entrando no último capítulo, né, da parte central do Gita, né, o 12º capítulo, que ele fecha tudo isso, né, de um modo muito bonito, muito bacana, introduzindo um conceito que já foi abordado, né, nos capítulos anteriores, chamado Yoga da Devoção, Bhakti Yoga, né? Então, o título desse 12º capítulo, que é um capítulo pequeno, é Bhakti Yoga, a Yoga da Devoção. Então, parece até uma contradição, porque até então Krishna Guru dizia que não existe realmente Bhakti Yoga, né? Mas que Bhakti, a devoção, é uma atitude, né? Uma atitude religiosa, espiritual, de amor e reverência a Deus, que é absolutamente necessária, né? Que permeie todas as nossas sadhanas através de todos os estágios da nossa jornada espiritual. Então, Karma Yoga é mais um espírito, uma atitude, né? Atitude de reverência, amor, né? Devoção, apreciação, agradecimento, né? E então, essa atitude que tem diversas vantagens que a gente vai poder ver, né? Ó, as vantagens, nós vimos já algumas, né? Ultimamente, as vantagens desse espírito de amor, reverência e devoção a Deus que nos permite agir, né, com espírito de entrega, doação, né, e receber os resultados com o coração cheio de gratidão, independentemente dos prazeres e as dores inerentes àqueles parábadas, né? Então, o que é a devoção, né? Isso vai, ele está dizendo que este capítulo, isso é interessante, esse capítulo 12, ele vai nos dar uma visão bem abrangente de todo o ensinamento védico, tá? O 12º capítulo é a essência dos Vedas, o mais importante ainda. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse capítulo 12, principalmente, né, aqueles de nós que gostam de pular sempre para a conclusão, ou sumário, né? Então, o resumo, né? Então, isso aqui nos dá uma imagem, né, uma compreensão abrangente de todo o ensinamento védico, né? A essência dos Vedas é concentrada aqui nesse 12º capítulo. O título é Bhakti Yoga, a yoga da devoção como um meio de libertação, né? Então, a gente precisa compreender a limitação das palavras e o que Krishna Guru agora está querendo dizer. Ele não está se contradizendo. Ele está simplesmente... Primeiro, ele estava dizendo que não existe uma yoga chamada Bhakti Yoga, significando dizer, se você é um devoto de Deus e tem esse amor caloroso por Deus, né? E que você pensa em Deus o tempo todo, você agradece a Deus, você ora, né? Você faz todo tipo de lembranças, de rituais, pujas, tapas, lembrando a presença de Deus na sua vida, né? Então, se você está fazendo isso, o Krishna dizia, saiba que esta atitude devocional é um grande purificador, mas não é um meio para obter moksha, tá? Não é um elemento e libertação, tá? Então, aquela foi, até então, a colocação de Krishna Guru, dizendo, através, a devoção não é um caminho espiritual, a devoção, por si, ela não conduz ao autoconhecimento e à libertação, e agora está sendo apresentado a yoga da devoção como um meio de moksha. Ou nós podemos ir no extremo desta perspectiva, deste ponto de vista, como o único meio para obter moksha significa o quê? Eu preciso
fazer, atravessar, passar por todas as minhas sadhanas, integrando Deus, né, neste processo de elevação espiritual com o espírito, né, de devoção, de amor, de gratidão pela oportunidade, para este Parabhada, né, um punha espiritual que me trouxe aos Vedas e ao Vedanta, né? Então, todos esses estágios, né, eu preciso manter essa atitude de reverência em relação a Deus, ao contrário daqueles que pensam que Yin Yoga só serve para aqueles cabeções intelectuosos que compreendem, né, às vezes compreendem muito, né, os ensinamentos, às vezes pequenas frações, e pensam que não existe nada além disso, né, aqueles que nem sequer desenvolveram o espírito de reverência, amor e devoção a Deus, né? Este 12º capítulo vai ser a resolução final de todas as possíveis contradições aparentes, confusões em torno a este conceito Bhakti Yoga, Yoga da devoção, né? Então, isso vai ser muito bem discutido, de tal modo que não tenhamos mais nenhuma dúvida a respeito deste conceito Bhakti Yoga, que não é realmente um caminho espiritual, mas é algo que nós precisamos desenvolver e trazê-los com nós, que deve permear a minha vida espiritual, o meu processo espiritual, o meu progresso através de todos os estágios da minha elevação espiritual. Eu preciso ter esta devoção e reverência a Deus, tá? Sem isso, nada é possível. Então, ele disse que isso vai ser discutido no 12º verso deste capítulo. Então, na segunda parte, começando do 13º, nós vamos discutir os frutos desta atitude devocional. Então, a gente vai olhar mais a fundo qual é o benefício, por que que esta atitude, esta emoção. Eu gosto de colocar a emoção devocional como uma conversão daquelas emoções humanas. O que que são as emoções humanas? As emoções são de eu amo o que eu quero e eu odeio o que eu não quero, entendeu? Emoção de amor e ódio, né? De querer e não querer. Então, a emoção humana, toda ela é derivada dos meus desejos por aquilo que eu amo e as minhas rejeições por aquilo que eu odeio, né? Então, esta é a experiência humana, né, de amor, né? Amor pelas coisas, pelas pessoas também. Eu amo aquelas pessoas que, não, com quem eu estou cheio de amor, caí de amor por aquela pessoa e agora minha mente está relativamente pacificada por um período de tempo. Depois vem algumas encrencas, né? E conflitos que a gente conhece bem, né? Então, neste capítulo, a primeira parte até o 12º, né? Nós vamos ver, esclarecer essa confusão e compreender melhor por que que Krishna apresenta este capítulo com o título de Bhakti Yoga, Yoga da Devoção, e a segunda metade desse capítulo ele vai dizer, vai explicar os frutos desta atitude religiosa e espiritual. Os frutos são diversos, entre eles um rápido desenvolvimento espiritual, um rápido crescimento, uma rápida purificação e refinamento, ok? Então, os frutos intermediários são uma preparação, purificação, desenvolvimento acelerado, e o fruto final é moksha, porque esta atitude religiosa e espiritual precisa ser mantida também durante o nosso Shravana Manana Nididhyasana, que compõe o Jnana Yoga dos Upanishads, o Jnana Yoga do Vedanta, né? Portanto, Bhakti Yoga e Bhakti Yoga Pala são os dois temas que nós vamos apreciar, curtir e iremos nos enriquecer com mais clareza, definitivamente, depois de termos estudado este 12º capítulo. Mas agora eu quero dar uma pequena, rápida visão panorâmica do que é esse Bhakti Yoga, que vai ser discutido nesse capítulo. O Swami, e depois ele gosta de dar um resumo. Como nós sabemos, o Swamiji é um expert, né, nesses ensinamentos, né? Não é à toa que ele é considerado
o nosso melhor Guruji, né? O melhor guru vivo de nossa Sampradaya. Portanto, Bhakti Yoga não é uma sadhana, não é uma prática em particular, não é uma sadhana distinta uma da outra, né? Mas é simplesmente um conceito dado para uma gama de sadhanas espirituais, de esforços espirituais, que incluem o elemento Deus e uma atitude de reverência e adoração, que irão me levar até a minha destinação, que é o autoconhecimento e moksha, tá? Não é uma sadhana distinta em particular, que vai me levar diretamente ao autoconhecimento, mas é um conceito, aqui ele colocou um nome, é um conceito, é um espírito, é uma atitude que deve permear toda a gama de todas as minhas sadhanas espirituais, até eu chegar no Nididhyasana e até obter o autoconhecimento direto e a assim dita libertação do samsara. Entendido? Então, esse é a síntese. O Krishna vai desmembrar isso muito brilhantemente, o Swami também. Bhakti Yoga não é uma sadhana, mas é a totalidade de todas as sadhanas, de práticas, né, que devem ser permeadas por essa atitude chamada devoção. Bhakti Yoga é a atitude de devoção que deve acompanhar todas as práticas espirituais, desde os rituais védicos até o Shravana, Manana, Nididhyasana dos Upanishads. Os Vedas apresentam três práticas, três sadhanas espirituais, somente três, tá? E no fundo, lá no fundo do baú, digamos assim, no fundo do baú, não sei se é a expressão correta, mas na tradição mais tradicional, costumava ser dito, né, que existem somente duas sadhanas espirituais, uma é a sadhana da ação e a outra é a sadhana da contemplação. A sadhana da ação, ela produz um resultado que é o melhoramento do complexo corpo, mente e sentidos, né? Purificação, refinamento, elevação, né? Desenvolvimento. Sadhana de contemplação é a sadhana de contemplação a respeito das declarações finais apresentadas nos Upanishads, que precisam ser ouvidas, refletidas, processadas, digeridas e internalizadas para produzir uma transformação que permanece, né, e não é sujeita ao esquecimento, tá? Então, o Bhakti Yoga não é uma sadhana, mas é esta este espírito, né? Esta atitude, né? Que deve estar presente através de todas as nossas sadhanas espirituais. É dito ser somente três nos dias de hoje. No Bhagavad Gita apresentam três. No passado, né, a gente via em outros textos duas, né? A ação Karma Dharma, a Karma Yoga em observação do Dharma e depois a contemplação final sobre as declarações de identidade do Jivatma como pura natureza Nirguna Atma, né? Nirguna Deus, né? Então, no Gita, o Krishna apresenta três. A essência dos Vedas, desculpa, a essência dos Vedas apresentam três sadhanas. Karma Yoga, que encompassa a observação do Dharma, né? E o Upasana Yoga, a meditação e Yana Yoga, né? O Upasana Yoga, aqui a meditação é muitíssimo importante e a gente vai compreender o porquê, né? E eu pequei, de certo modo, porque é muito interessante tudo isso. Eu não iniciei esse processo espiritual através do Karma Yoga, né? Eu não tive acesso a essa sabedoria espiritual. Então, no mundo ocidental, né, eu fui introduzido ao conceito de meditação, e essa meditação, infelizmente, não utilizava um objeto de meditação que representasse Deus. Eu utilizava outros tipos de objetos de meditação, e muitas dessas meditações não eram meditações, eram simplesmente exercícios para acalmar a mente. Mas no período mais avançado do meu processo, a meditação profunda estava acontecendo facilmente, né? Relativamente fácil, né? E
e aquilo não me resolveu, porque eu percebia que aquele estado mental de bliss, de bem-aventurança, de paz profunda, né, ele desaparecia quando eu suspendia o meu esforço de manter aquele estado, né? Então, eu acabei tendo uma reação um pouco negativa a respeito da meditação, porque eu sei isso aqui não serve para nada, né? Então, depois, mais tarde, né, eu compreendi através do Vedanta que existe o Karma Yoga e eu comecei a exaltar o Karma Yoga como o melhor e mais natural preparador da mente, né? Aquilo que facilita. E agora, depois do capítulo 7 do Karma Yoga, que foi muito importante para mim, né, neste papel de expositor dessa sabedoria védica, né? Foi importante para mim rever esse meu preconceito a respeito do Vipassana, das meditações, tá? Então, a meditação ela é importante, sim, e o Swami vai esclarecer, Krishna vai esclarecer a importância da meditação, tá? É porque eu já tinha meditação e não me resolveu, aí eu joguei fora a meditação e eu não entendia que existem objetivos que são intermediários, que vão nos trazendo mais próximos do nosso objetivo final, e nenhum deles devem ser rejeitados no final, entendeu? Seria como se nós chegássemos na faculdade, depois fizéssemos cursos de pós-graduação, mestrado, e a gente entrasse num círculo acadêmico das pessoas mais inteligentes e geniais do Brasil. Aí depois a gente encontrasse na rua o nosso professor do primeiro grau e a gente menosprezasse ele, porque aquilo que ele ensina, né, é muito pequeno comparado com aquilo que eu aprendi nesses círculos mais intelectuosos, né? Então, não, a gente aprecia todos os estágios, inclusive da meditação, e a grande maioria das pessoas vedantinas, elas nem entraram em contato com o Karma Dharma Yoga. A maioria das pessoas, né, elas simplesmente passaram por cima, vão direto no Yana Yoga, obtêm um conhecimento acadêmico, intelectual e pensam que chegaram à destinação final, né? Mas não importa o quanto a pessoa esteja iludida ou não, Ishvara, né? Ele não vai entregar o pala do autoconhecimento a menos que seja realmente um autoconhecimento direto, não um autoconhecimento informativo acadêmico, né? Que existe por aí. Então, nós vamos ver o Karma Yoga, o Passana Yoga. Eu vou exaltar um pouco mais o Passana Yoga devido à minha tendência de ter rejeitado a meditação profunda, ok? Os Vedas e nas Upanishads, a palavra Bhakti praticamente não é usada, né? Então, na tradução védica e nos Upanishads, a palavra Bhakti não é usada praticamente, tá? O Karma Yoga é usado, sim, o Dharma é usado, né? Mas o Passana, mais Yana Yoga, todos esses três juntos são renomeados como Bhakti Yoga. Então, o primeiro ponto aqui que ele está apontando para a gente é que nos ensinamentos védicos e no Upanishad, essa palavra yoga da devoção praticamente não é usada. O karma védico mais o Passana mais Yana Yoga, todos esses são renomeados agora, neste momento, pelo Krishna Guru como Bhakti Yoga, tá? Ramana Maharaj nunca fez menção a Bhakti Yoga como um caminho, ele nem fez menção ao Bhakti Yoga como uma atitude religiosa espiritual que deveria permear todos os caminhos espirituais, todas as sadhanas, tá? A gente vê essa compreensão mais profunda, mais bem integrada, né, cobrindo todas as possibilidades de mal-entendido, de interpretações, né, confusas, né? A gente vê isso no corpo de ensinamento do Vedanta, que inclui o Bhagavad Gita, né? Então, aqui nós vemos Bhakti Yoga como a totalidade de todos os caminhos espirituais, desde que o indivíduo tenha integrado Deus e desenvolvido uma relação, um relacionamento de apreciação, reverência, amor e devoção e aceitação daquilo que é. Isso vai criando uma atmosfera. Nessa atmosfera religiosa, as pessoas pensam que não quero saber de religião,
Eu não quero saber de atitude religiosa, eu quero saber o que é o espírito, eu sou um cabeção e eu vou resolver esse problema sem ter que entrar nessa história de devoção. Não, a devoção é uma atmosfera, essa palavra é bem colocada aqui, né? É um espírito religioso, né? É uma atitude religiosa que cria uma fragrância, uma atmosfera, né, de emoção sublime, elevada, comparada às emoções humanas, de querer o que eu amo e odiar o que eu não amo, né? Agora nós vamos desenvolver este perfume, essa atmosfera, esta emoção sublime, né, elevada, que é apreciação e amor a Deus, qualquer que seja o parábada que Deus nos entrega, tá? Então, tudo isso é apresentado aqui como uma yoga, né? A yoga do Bhakti Yoga. Swami disse, o Krishna vai subdividir tudo isso, porque ele vai dizer que no Bhakti Yoga, ah, não, ele diz aqui um outro ponto. Antes disso, ele diz, se você tiver que diferenciar, podemos dizer Bhakti Yoga nível 1, Bhakti Yoga número 2, Bhakti Yoga nível 3. Está se referindo aqui, Bhakti Yoga número 1 é o quê? É a devoção a Deus, né? Dentro do âmbito de ações e seus resultados, compreendendo que o Criador está ali, né? As suas leis devem ser observadas e é aquele que nos entrega o Pala, né? Os resultados de todas as nossas ações, né? Então, o primeiro é o Bhakti Yoga, o segundo é o Bhakti Yoga do âmbito do Vipassana, da meditação, e o terceiro é o Yani Yoga, o número 3, que também Deus deve estar presente, Deus ali já não é Saguna Deus, mas é Nirguna Deus, mas é sempre Deus. Na verdade, Saguna Deus é Nirguna Deus, né? Ou a gente compreende, a gente vê através de Saguna Deus, a real natureza de Saguna Deus é Nirguna Deus. Sim, Betânia? Oi, professor. Essa frase aqui que está dizendo, né? Então, é na atmosfera de Ishwara Bhakti que esses exercícios se tornam yoga. Então, ali o karma com Bhakti é Karma Yoga, né? O Passana com Bhakti é o Passana Yoga. E Gnana com Bhakti é Gnana Yoga. Se não seria só Karma, só o Passana e só Gnana, se não for com essa atmosfera, não é isso? Exatamente, é muito bem colocado, Betânia. Mas muitas pessoas não querem saber disso e elas acreditam que Karma Yoga seja uma prática, né? Uma prática que envolve trabalhos de caridade, isso aqui, que também são parte do Karma Yoga, né? E a meditação é simplesmente, puramente a capacidade de concentrar num objeto de desejo que eu quero muito, entendeu? Sem realmente usar um símbolo de Deus, né? E depois o Yin Yoga se torna um exercício meramente intelectual, acadêmico, para compreender os Upanishads. Então, isso não vai resolver o indivíduo, tá? E a tragédia maior é que a maioria das pessoas não passam nem mesmo pelo Karma Yoga sem essa atmosfera, não passam nem mesmo pelo Passana Yoga sem essa atmosfera que inclui um símbolo. Para a gente meditar, a gente precisa de um objeto de meditação, esse objeto precisa ser Deus, e aquela meditação precisa de ter esta fragrância devocional. Todo aquilo que a gente fizer precisa ter essa fragrância devocional, né? Swami utilizou aqui esse termo, essa palavra Lakshana. Karma Yoga Lakshana Bhakti Yoga, Upasana Yoga Lakshana Bhakti Yoga. Eu esqueci o significado de Lakshana. Eu esqueci de ver isso. Então, se alguém quiser dar uma pesquisada nesta palavra Lakshana. Não, não, desculpa, já está aqui auto-explicado. Lakshana significa na forma de, tá? Então, nós temos uma devoção na forma de ações, né? Uma devoção na forma da meditação e uma devoção na forma da contemplação sobre as declarações de identidade. Mais alguma coisa, Betânia?
Não, professor, só que é interessante, eu fiquei pensando nesse do yoga, né? Que está ali sempre junto, igual Jivatma, Paramatma, né? O Karma Yoga, o Jnana Yoga, e também tem esse yoga em comum, né? Que é realmente o Bhakti em É, cima exatamente. dessas ações, né? Então É, eu fiquei pensando nisso, essa atmosfera. é, Não é um quarto, né? Bhakti não é um quarto, Bhakti Yoga como um quarto, uma quarta, como ele está falando aqui, um quarto exercício. Ele sim. é aquilo que permeia esses três, entre aspas, exercícios de karma, upasana e gnana. Sim. E cabe a gente refletir o significado da palavra yoga. Yoga significa contato ou união, tá? Então, quando você faz o Karma Yoga, você está fazendo, contatando Deus, né, em união a Deus, vendo as suas ações, né, como oferendas a Deus, né, e etc., recebendo os resultados como oportunidades vindas de Deus, ou presentes de Deus, né? Então, no Karma Yoga, a gente está observando as leis de Deus, então existe esse contato com Deus, né? Aí depois nós temos o Passana Yoga, que utiliza um símbolo para o Passana, né? Um símbolo também é um símbolo de Deus, dependendo da nossa capacidade, né? O quanto a mente esteja expandida, e utilizada e purificada, a gente vai usar símbolos mais densos ou mais sutis ou mais, amplos, né? Então, a gente também tem ali no Vipassana esse contato com Deus, né? Essa associação com Deus, porque yoga significa contato, união, associação, né? Então, e no Yana Yoga, a gente também tem a gente faz isso, né, com aquele espírito de compreensão, né, derivado da compreensão, aquele espírito, eu estou contatando Deus como a natureza intrínseca de tudo e de todos, inclusive a minha própria natureza intrínseca. E aquela devoção é presente, e você está fazendo um contato que não é um contato com nada além da natureza intrínseca de tudo ou todos. Você compreendeu que você não pode contatar aquilo que é a sua natureza intrínseca, você está fazendo um esforço para compreender aquilo que é a declaração, as declarações finais dos Upanishads. Então, por isso que na nossa tradição, Betânia, é dito que o Yana Yoga do Vedanta é a yoga do não contato, né? Porque todas as outras yogas implicam um contato, né? Então, Yana Yoga ou Vedanta is the yoga of no contact, Não existe. Você não está contatando nada, você está refletindo sobre aquilo que não pode ser contatado porque, a menos que seja uma compreensão cognitiva, né? Porque é a sua real natureza intrínseca. Ah, só me deu alguns exemplos aqui. Um deles foi certas escadas. Não, aqui, eu estou pulando. Para o benefício dos buscadores, esses três níveis de sadhanas, o Krishna vai subdividi-las ainda mais em 5 níveis, tá? Porque aí ele apresenta um exemplo aqui que eu não consegui visualizar. Ele diz que lá na Índia existiam escadas muito antigas, muito altas, que eram transformadas em 2 escadas para facilitar que todos pudessem subir. Similarmente, Krishna subdivide esses 3 níveis em 5, de modo a facilitar a nossa ascensão neste processo de sadhanas espirituais desenhadas para nos elevarmos, tá? Se alguém conhece essa escada, que são 2 íngremes, né? Vocês me digam aí. Ok. Karma Yoga em si é subdividido em primeiro nível e Karma Yoga em segundo. Então, como é que. Professor, talvez sejam escadas que têm uma parada que você possa descansar e depois continua a escada novamente, ao invés de daí dividindo em 5, como se fosse chego até um nível, paro ali, Não é relevante, descanso. a gente Sei. compreendeu o sentido. O sentido é que, para ficar mais fácil, né?
As yogas são divididas em 5, né? Para ficar mais fácil, a gente pode dividir, pode integrar um Dharma Yoga, né? Que é uma expressão que aparece de vez em quando, até mesmo dita por Swami Paramarthananda, né? Mas nós sabemos que Dharma, Karma são os dois aspectos desta prática, desta sadhana de Karma Yoga, né? Então, se nós temos só dois caminhos, o caminho da ação e da compreensão, fica mais difícil para a gente compreender. Se a gente te apresenta três caminhos, né, que é a da ação, da meditação e da contemplação, é mais fácil. E agora nós estamos dividindo o Karma Yoga em duas e o Upasana Yoga em duas. Aí nós obtemos 5, tá? Então, duas divisões de Karma Yoga e duas divisões do Upasana Yoga. Aí é duas mais duas, mais o Yin Yoga são 5, tá? Esse é o conceito. Fica mais fácil a gente progredir, né? Porque quanto mais a gente comprime tudo isso numa yoga única, né? Mais a gente corre o risco de cair, né? No delírio do caminho direto, né? Qual é o caminho direto? Tudo que existe é Brahman, tudo que existe é a consciência, você é isso, e você não precisa fazer nada e pode ir embora, né? Pode ir embora, por quê? Então, esse é o pessoal, a galera do caminho direto, que não passou por esses estágios que permitem ao indivíduo realmente assimilar e crescer, amadurecer devidamente, né? No Kena Upanishad, eu usei um exemplo de uma batata meia crua, meia cozida, né? Você precisa de uma batata que tenha sido cozida devidamente através de todos esses processos de preparação, né? Então, a mente do indivíduo, né, o corpo-mente, precisa passar por esse processo de preparação, purificação ou cozimento, né? O cozimento, cozinhura, não sei, de cozimento gradual, né, para a gente não cair no delírio do caminho direto e se iludir. Então, o primeiro nível do Karma Yoga é desenhado para quê? Para aqueles de nós que somos, naturalmente, todo Karma Yoga é mais rajásico, aquelas pessoas extremamente tamásicas não podem nem mesmo entrar no âmbito do Bhakti Yoga, do Karma Yoga materialista, porque elas não têm nem mesmo energia para fazer nada. Karma requer ações, interações, respostas aos estímulos. A pessoa tamásica, ela está paralisada, né? E ela não tem nem mesmo a compreensão de que existe um Criador. Então, o Karma Yoga, em geral, é muito rajásico, por isso ele precisa do Rajoguna para interagir e obter muitas coisas que permitem a essa pessoa crescer, né? E também, né, sustentar a família, e sustentar os empregados, etc. Então, o Karma Yoga ele divide em dois, um para os yogis, né, esses karmis que se tornaram yogis, porque eles incluíram Deus, né, fizeram, transformaram essas ações em yoga, né, desenvolvendo essa reverência e amor e apreciação pela oportunidade. Então, tem aqueles que fazem tudo isso integrando Deus, observando as leis de Deus, mas eles querem somente ganhos materiais, são pessoas materialistas, né? E são pessoas, às vezes, que só querem o bem delas mesmas e das familiares mais próximas, mas para entrar neste Karma Yoga religioso, espiritual, o indivíduo precisa sempre observar o Dharma, senão ele não pode nem entrar no Karma Yoga. Se ele não observa, ele é um karmi, é aquele que coloca as ações egoístas, autocentradas, para benefício próprio, custe o que custar aos outros, ao campo, doa quem doer, né? Esses são karmis. O Karma Yoga, ele é muito rajásico, ele tem muita energia, ele quer, né, ter sucesso na vida, né? Ele é materialista, tudo bem, mas eles integraram Deus em suas vidas, né? Eles não estão interessados em crescimento espiritual, digamos, não estão interessados em autoconhecimento e muito menos moksha. Eles não estão nem mesmo interessados em doar, em servir a sociedade. Então, o Karma Yoga é aquele que
ele é rajásico, ele é interessado em obter ganhos que servem para ele e sua família, mas que cada uma dessas ações sirva não somente a ele e a sua família, Márcia, mas sirva também ao campo, aos outros, que seja de benefício aos outros, do coletivo também, tá? Então, a este primeiro nível, o indivíduo não é nem mesmo, nem realmente interessado em servir a sociedade, elas são pessoas mais egoístas, mais materialistas. Krishna quer acomodar também eles, por quê? Porque eles se voltaram a Deus para pedir, né, a proteção e a remoção dos obstáculos entre suas ações e o ganho dos seus objetos de desejo. Você entende, Felipe? Assim, eles podem perseguir os seus desejos mundanos, né? Eles não precisam de virar ateus e eles não precisam de desistir ou suprimir ou reprimir os seus desejos mundanos, porque a supressão é um problema enorme, né? Uma coisa extremamente perigosa, como nós sabemos. A psicologia mais simples vai dizer a supressão não é a solução, né? Por outro lado, né, a entrega a todos esses desejos mundanos também não é a solução. Então, Krishna vem e diz: você não pode suprimir, você não pode se tornar um samsari e viver totalmente governado por esses desejos mundanos. Você precisa compreender a limitação de todos esses desejos mundanos, compreender os mecanismos através dos quais você é iludido a seguir e perseguir sempre esses ganhos mundanos. Gradualmente você vai crescendo, crescendo, e você vai se tornar um karma yoga. Você vai continuar prosseguindo os seus desejos pessoais, mas que você coloque em ações que sirvam também para o coletivo, né? Já é um progresso enorme. Agora, reprimir ou suprimir os nossos desejos é uma fórmula para um desastre, que significa dizer, é uma fórmula para o delírio, para a falsidade, né? Para, qual é a outra palavra que eu estou buscando? Hipocrisia, né? A hipocrisia, você tem um rosto para o mundo e o outro rosto, que é o rosto real, você mantém só entre quatro paredes, né? Então, é muito perigoso quando uma pessoa suprime um desejo, a mente não para de fantasiar sobre aquele desejo, né? Esse é um modo mais simples da gente compreender isso. Se você tem um desejo, você precisa buscar aquele desejo, mas sempre observando o Dharma, as leis éticas, morais e psicológicas, físicas também. Você vai observando as leis de Deus, você quer jogar, entrar no jogo da vida seguindo as leis, né? As regras, sem violar, né? Porque a supressão ela conduz ao delírio e à ilusão, né? Se você suprimir mais cedo ou mais tarde, aquele desejo vai explodir como com a força de um vulcão. E aí a pessoa pode se perder completamente no samsara. Portanto, os Vedas, assim como Krishna Guru, dizem que mesmo que você não esteja interessado em Deus, não importa. Mesmo que você não esteja interessado em moksha, não importa. Você pode estar interessado em segurança, em prazeres, entretenimentos, dinheiro, entretenimento. Krishna diz tudo bem, seja um karma yogi, né? Um sadhaka, um praticante religioso, desde que você siga o quê? O Dharma, né? Desde que você siga, observe as minhas leis. Você vai satisfazer os seus desejos mundanos, desejos egoístas, mas através de métodos legítimos, né? Métodos legítimos, tá? Você não vai violar, você não vai fazer transgressões às leis sociais, às leis éticas, morais, psicológicas. Você não vai roubar, enganar, manipular, mentir. E muitas dessas pessoas primeiro enganam a si mesmas para depois enganarem outros. Então, a segunda e mais importante condição é quando você persegue seus prazeres mundanos e você tem sucesso, antes de desfrutar esses frutos e prazeres, você não os reivindique como suas realizações, olhe para eles como presente Senhor. Se você não se torna um karma yogi,
né, propriamente dito, você é um karmi, você invariavelmente vai desenvolver a vaidade e o orgulho, porque você vai achar que a glória é sua, por isso você teve sucesso. Então, o ego ele vai se perdendo, né? O indivíduo ele vai cometendo erros ou gafes morais, éticas, né? Vai violando, vai pisando na cabeça de todo mundo, né? E vai criando conflitos kármicos, né? Vai destruindo a si mesmo e aos outros ao seu redor. E o outro ponto é que ele, quando tem sucesso, ele vai desenvolvendo um ego ainda mais vaidoso, mais orgulhoso, que vai afastando ele cada vez mais da possibilidade de uma ascensão espiritual e o declínio é inevitável, né? Jamais assuma que tudo isso é minha realização. Nós vimos isso entre os Devatas, né? No Kenopanishad. Aceite tudo como Ishwara Prasada. É um presente de Deus, né? E você simplesmente, você agradeça a Deus pelo privilégio de ter tido sucesso, né? Tem um Swami na nossa tradição que diz as pessoas que as pessoas que pensam que sucesso seja a realização dos nossos desejos estão enganadas. O sucesso, realmente sucesso, é a capacidade de aceitar o fracasso e o sucesso equanimamente. Este é realmente o sucesso mais elevado. Você entende, Márcia? Na Índia, quando você abre uma loja ou compra uma casa, até mesmo aluga a casa, a primeira coisa que eles fazem é colocar os símbolos de Deus na casa, né? E para tornar a casa num templo religioso, né? Se você entra em casa, você está entrando no templo de Deus, né? Vocês conhecem o ditado que este corpo físico não é nosso, é um templo de Deus também, né? Todos nós conhecemos este apontamento, né? Não reivindique nada como seu. Saiba que você está vivendo num templo de Deus, casa de Deus, um corpo de Deus, num parábada de Deus, né? Aceite tudo como prasada, Rama prasada, Krishna prasada. Saibam que todos os filhos, as criancinhas, os bebês são chamados na Índia de Rama prasada, Krishna prasada, são presentes de Deus, né? Olhe para seus filhos como presentes de Deus. Portanto, este nível do Kama Yoga é a aceitação, pode ser resumido, definido como prasada budhyaya. É a aceitação do presente de Deus com equanimidade, seja o presente agradável ou desagradável, né? Sem orgulho e sem vergonha. Sem vergonha tem uma conotação diferente no Brasil, mas o jiva humano, ele, quando ele tem sucesso, ele desenvolve orgulho e vaidade, né? E quando ele tem fracasso, ele tem um senso, um sentimento de inadequação ou de vergonha, né? Oh, meu Deus, fracassei mais uma vez. Agora, como é que eu vou confrontar a sociedade? As pessoas vão me ver mais e mais como um fracassado, né? Então, o sentimento de vergonha e de orgulho são inerentes ao Jiva Atman, né? Ainda preso nesse sistema kármico, né? Identificado como o fazedor das ações e aquele que colhe os resultados, ele vai desenvolver esse sentimento de vergonha ou de vaidade, né? Ou de orgulho. Então, a gente quer simplesmente neutralizar esses dois extremos, aceitando tudo com equanimidade. Então, o primeiro nível também é colocado sobre o conceito do sakama karma, né? Ação religiosa com interesse materialista, não existe nenhum problema. As pessoas materialistas, elas devem iniciar esse processo religioso e espiritual, né? Mesmo que as suas ações sejam de interesse pessoal. E mais tarde elas vão crescer, elas se tornarão o quê? Niskama karmas, não? Eles se tornarão Niskama bhaktas. No início eles são Sakama bhaktas.
Agora eles são Niskama Bhaktas. Eles colocam ações sem interesse ser muito radical de dizer, ações com interesse que beneficia a todos, inclusive a mim mesmo, né? Você não precisa fazer ações benevolentes de caridade. Você faz ações que você sabe que têm um impacto positivo no campo, né? Ações que têm um impacto positivo no campo. Ações que estão preservando aquilo que ainda resta do Dharma, né? Que está sendo destruído, né? Em nossas sociedades, né? Ok. Mesmo que você faça as suas ações materialistas e egoístas, aproveite os resultados como Ishvara Prasada, presente do Senhor. Eu editei essa parte, aqueles de vocês, porque não estava tão clara, quiserem anotar, mesmo que você faça suas ações materialistas e egoístas, isso, né, isso aqui se refere a ações materialistas e egoístas, mesmo que você faça suas ações materialistas e egoístas, né, aproveite os resultados como presentes de Deus, tá? Então, o que que significa realmente o primeiro nível do Karma Yoga? A intenção de receber tudo como presente de Deus, tá? Porque na minha ação, eu não posso dizer que é uma ação destinada a servir o campo, de servir Deus, servir os outros, porque no primeiro nível eu quero extrair valor, eu não quero dar valor, né? Mas pelo menos neste nível mais rudimentar de Karma Yoga, eu tenho que aprender a receber o prasada, né? Sabendo que é um presente do Senhor, receber os resultados, dizendo: obrigado, Deus, eu coloquei ações, eu observei as suas leis e as minhas ações foram em harmonia com o meu objetivo, estou recebendo os resultados, eu não contribuí para o campo, as minhas ações foram simplesmente com intenção pessoal, para mim e minha família, mas eu aceito o resultado e aceito como um presente. Então, o indivíduo, pelo menos, ele está se beneficiando, né, no recebimento do sucesso, jamais atribuindo a sua glória mais um presente de Deus. Então, é o primeiro passo, né, o primeiro nível de Karma Yoga. Eu não estou servindo a sociedade, eu não estou colocando ações que servem aos outros, né? Então, são ações e observação do Dharma com interesse materialista e pessoal, sakama karma, atividades egoístas para o meu próprio benefício, tá? Então, esse é o primeiro nível de karma, não deve ser condenado por nós. Nós sabemos que cada um de nós devemos passar por cada um desses níveis de crescimento espiritual. Pular ou qualquer que seja esses níveis, é uma receita para desastre. Qual é o benefício principal de eu aceitar tudo como presente de Deus? Então, isso aqui é uma resposta curta aqui, que pode ter desdobramentos muito profundos e complexos dos mecanismos através dos quais a mente se purifica, né? O que vai acontecer? Eu estou aceitando tudo, né? Eu coloco ações porque eu quero o que eu quero, eu aceito os resultados como prasada e eu aceito com certo nível de equanimidade, porque eu compreendi que Deus é aquele que nos entrega os resultados, né? Então, o que que vai acontecer se eu começo a aceitar tudo com equanimidade, como prasada, né? A mente vai se tornando mais purificada, né? E por que que a mente se torna mais purificada? Eu quero a ajuda de vocês. Quem que pode dizer? Uma postura de gratidão. Sim, sim. Então, a gratidão está ali, né? A aceitação daquilo que é e não pode ser mudado. Eu fiz o meu esforço, né? Eu obtive um resultado positivo, né?
e agora eu aceito isso como, né, um benefício daquilo que é a glória do Senhor, né? Eu passo a glória para o Senhor, aceito isso como um presente, e isso por si já demonstra uma mente mais pura, uma mente sem um desejo que seja absolutamente vinculante ou vinculativo com os resultados, porque um desejo vinculante é aquele que, quando eu não obtenho sucesso, a mente se torna irritada, raivosa ou deprimida, né? Então, isso aqui já é uma indicação de que o primeiro nível de Bhakti Yoga, né, requer uma mente já meia purificada, tá? Bastante purificada, porque senão eu não consigo receber aquilo que vem como presente de Ishvara. Esse presente de Ishvara aqui, Ishvara Prasada, está sendo colocado como resultados favoráveis, o sucesso. Sempre que eu tenho sucesso, eu digo obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus. A gente entrou no mérito dos parábadas, que são os fracassos, tá? Mas a gente vai entrar também nisso na medida que o indivíduo vai passando, vai se elevando como um karma yogi, né? Ele vai se tornando um bhakta que compreende esse relacionamento com Deus, não somente do ponto de vista do bhakta, que recebe os resultados favoráveis e não favoráveis, mas como aquele pseudo-fazedor das ações que tem colocações de benefício não só para si, mas para todos. Então, no início, esse indivíduo, ele coloca ações para benefício próprio, né? E ele não tem nenhum problema a respeito, não, eu preciso disso, eu estou observando as suas leis, eu não quero violar o Dharma, mas eu preciso disso, eu quero isso, eu quero uma melhor educação para os meus filhos, uma casa maior para a família, etc. Então, ele é egoísta, ele quer só o próprio benefício. Então, quando ele recebe o sucesso, ele, pelo menos, ele não diz, eu sou o cara, né? E eu, a minha glória, eu sou capaz, né? A glória é minha, né? Como é o mérito é meu, etc, etc. Então, a mente vai se tornando mais pura porque ela vai se tornando mais o quê? Mais humilde. O ego vai desinchando, porque o karmi, que não é um karma yoga, ele, quando tem sucesso, o ego fica assim, ó. Ah, agora, né? Eu sou uma pessoa de sucesso. Agora eu realmente, né, sou um grande jiva, né? Então, ó, quando você não possui o resultado como é meu sucesso, a minha glória, isso e aquilo, você está controlando o ego. O ego não está, né, inchando e criando problemas, né, para o próprio indivíduo, né? Então, a mente vai ficando mais pura na medida que o indivíduo ele não desenvolve arrogância, orgulho e vaidade. Arrogância, orgulho e vaidade é contrário à nossa elevação ao crescimento espiritual. O crescimento espiritual precisa passar pela humildade. Então, vocês que estudam comigo já dá muito tempo, eu coloco sempre as pré-qualificações para entrar no Vedanta, que é humildade, né? Confiança e paciência, tá? Sem essas três pré-qualificações, o caminho espiritual se torna um caminho muito perigoso, com muitas ciladas e possíveis quedas, e algumas dessas quedas podem ser fatais, né? Então, a pureza, ela vai se manifestando através da remoção da vaidade, do orgulho, né? do cara quando ele recebe os frutos favoráveis, né, os frutos as suas ações como sucesso. Então, essa purificação, essa primeira purificação, devido a esse contato meu com Deus, assim, por Deus, se eu rezar, se eu orar, se eu observar as suas leis e se eu correr atrás daquilo que eu quero, depois eu recebo o sucesso, né? E no sucesso eu simplesmente evito o orgulho, a vaidade, e eu sou grato a você, grato a você, grato a você, né? Então, essa purificação vai permitir ao bhakta, ao devoto, um salto de qualidade na sua devoção,
para passar para o nível mais elevado. Ele vai começar a questionar, mas será que eu vou passar a vida inteira somente colocando ações para meu benefício próprio? Será que a vida somente é extrair, extrair, pedir a Deus e obter, obter, obter? Será que a vida é só tirar e não dar nada em retorno? Será que a vida é só extrair valor e não dar valor ao campo, né? Então, é um desenvolvimento natural, espontâneo, né? O indivíduo vai ter esse questionamento e ele vai começar a se tornar um contribuidor e não somente aquele que extrai benefício, né? Extrai valor. Essa questão vai surgir naturalmente, é uma indicação de que o indivíduo desenvolveu pureza. E quando a gente fala de pureza, né, do ponto de vista do Vedanta, não é santidade, tá? A santidade, a santificação, a pureza de coração, também é parte daquilo que é uma pureza, mas a pureza, principalmente aqui, é uma pureza cognitiva que nos permite não somente ser alguém que extrai, 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 mas nós nos tornamos pessoas que extraem, mas dá de volta. Então, até mesmo o conceito daquelas pessoas que têm a capacidade de produzir riqueza, né, material, dinheiro, isso e aquilo, que aquele dinheiro não permaneça estagnado nas contas bancárias dessas pessoas, mas que eles possam colocar de volta nas sociedades, né? Contribuindo para as pessoas de classes econômicas, sociais mais baixas, né? A vida, eu vou desenvolvendo esta pureza intelectual, essa capacidade de sensibilidade, de empatia. Eu vejo, né, os outros mais necessitados e eu digo, não, eu preciso compartilhar um pouco dos benefícios, dos meus palas, né, do meu sucesso, por que não contribuir também, né? Então, aí, tudo isso é uma indicação de uma pureza, né? Você vai desenvolvendo a benevolência, né? A sensibilidade em relação aos outros, né? Eu tenho o meu desejo de contribuir e não somente de extrair, né? Eu quero dar também. A vida não é meramente extrair, tomar, a vida é também dar, compartilhar. Antes eu media o meu sucesso daquilo que eu obtia e acumulava, né? Agora o meu sucesso pode ser medido, né? Não somente através do que eu obtenho e tomo, mas daquilo que eu dou, né? Mais tarde, ele é proporcional àquilo que eu sou capaz de dar, que eu sou capaz de como se diz? Desapegar e dar, compartilhar, né? O meu sucesso é proporcional à capacidade que eu tenho de me doar. O Swami nos lembra aqui uma passagem no qual Krishna diz, não, Purna, que texto é esse? Não pelo trabalho, nem pela progenie ou pela riqueza, mas pela renúncia somente ao dar, conceder, doar, aqueles alcançam a imortalidade, né? Então, o que que é o perfil de uma pessoa sábia, né? A capacidade de dar, de não ficar preso, amarrado, né? Aganchado, meu, eu e meu, eu e meu, eu e meu. E simplesmente aquele que desapegou da matéria, isso precisa ser demonstrado na vida, né? Com a capacidade nossa de renunciar a esses ahamkaras, mamacaras, eu e meu, né? E simplesmente compartilhar e dar. Isso é sinal de que o indivíduo está compreendendo a sua real natureza, nirguna, atma, o único princípio imortal dentro do âmbito desta ordem mortal que é o Vyavahārika, né? Esta imortalidade que está além da terra e do céu, ela só é alcançada por aqueles que renunciaram, né?
que, através da disciplina, através da discriminação, obtiveram a renúncia, o desapego às coisas materiais e estão mais interessados em doar, dar valor, e menos interessados a extrair valor, né? Esses são os seres que brilham em seus corações. Essa é a diferença fundamental entre a abordagem materialista e a abordagem espiritual de Ojiva. Na abordagem materialista, o sucesso é demonstrado por tudo aquilo que eu acumulei. Tá, Felipe? Tudo que eu acumulei, eu sou sucesso. À medida que a gente vai desenvolvendo, né, uma capacidade, né, de devocional que possa ser medida através daquilo que eu não acumulei, mas que eu compartilhei, né, eu estou tendo um sucesso que é proporcional a esta capacidade de doação ou renúncia. No segundo nível do Karma Yoga, os karmas sakama, com interesse, né, se tornarão cada vez menores. Então, se no início era um Karma Yoga, um sakama Karma Yoga, né, interessado somente naquilo, né, coisas do mundo para mim, para minha família, né, isso vai desaparecendo, vai diminuindo, né? Essa atitude egoísta vai sendo refinada, purificada, vai diminuindo, vai se tornando menor esse egoísmo humano, né? Eu, meu, né? E a consideração por outras pessoas vai aumentando, a sensibilidade por outras vai aumentando, né? A empatia, o amor vai aumentando por todos os seres. Portanto, isso que significa purificação, né? É o refinamento, a nossa elevação espiritual. Naturalmente, as ações benevolentes, de caridade, etc., sem interesse, né, também estão dentro também são formas de ver o quanto o indivíduo ele realmente se tornou renunciante do apego às coisas deste mundo, né? Existem pessoas que elas já nascem com essa tendência, né? Eu sou associado com um médico nosso nos Estados Unidos que ele tem essa vassana espiritual de benevolência, de doação, de caridade todo ano. Ele e a esposa dele, que é dentista, eles vão para a África fazer serviços de doação. Eles passam um bom tempo lá, servindo os pobres, ajudando os pobres, né, tratando os pobres. Então, essas ações são partes, né, desta capacidade nossa de desapegar e doar, dar, né? Não necessariamente faz o indivíduo um Karma Yoga mais avançado, mas denota realmente uma pureza de coração, digamos assim, tá? Inicialmente, as minhas ações eram só para mim e para minhas famílias, ocupavam todo o meu tempo, e eu não gostava de contribuir e dar. Agora eu descubro que realizar os meus desejos mundanos, materialistas, egoístas, né, não me completam completamente, né? Não me satisfazem completamente. Eu preciso encontrar tempo para contribuir ao campo, contribuir para o benefício dos outros. E quando você começa a desenvolver essa capacidade, você não precisa dar, servir os outros o tempo todo. E você não precisa fazer isso apenas com dinheiro. Existem diversos modos de servir, né? De doar. Doar a sua atenção, doar algumas palavras, né? Doar conhecimento aos outros, sem arrogância. Quando eu dou aos outros, a doação é feita como Ishwara Arpana Rupena, na forma de oferenda ao Senhor, porque eu estou desenvolvendo a compreensão de que Ishwara é não somente, né, aquele que me entrega o meu parabada, né, o meu karma, mas Ishwara é a manifestação diante de mim, a totalidade de todos os seres vivos e os seres inertes, né? Então, eu quero fazer uma doação para o campo. Este é o segundo nível de Karma Yoga, oferenda devocional ao campo dharmico,
né? Sabendo que o campo dharmico nada mais é do que Ishvara em sua manifestação física material. Niskama Karma, ação religiosa sem interesse pessoal ou com o mínimo de interesse ou com bolso interesse pessoal e interesse de sustentar, preservar e proteger o Dharma e atenuar, né, a sensibilidade emocional que nos compele a atenuar a dor de tantos seres vivos que vivem em dificuldades enormes, né? Então, inclui sim a prática religiosa benevolente, tá? Ok, já deu, né? Então, a gente continua amanhã. Vou marcar aqui. Alguma questão da parte de vocês? Alguma colocação? Om Purnamada Purnamidam Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.